Senhoras e senhores, boa tarde novamente. Para ministrar a terceira palestra do segundo dia do Preserva-me 2018, o senhor Miguel Sete. Miguel Sete é físico e diretor do Espaço Ciência Viva e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Em sua palestra, comparará características principais encontradas nas atividades dos museus e centros de ciência e traçará também um panorama das questões ligadas ao caráter de alfabetização e de divulgação científica, à integração com as artes e outras manifestações culturais e a participação do público nos rumos dos museus e centros de ciência. Senhor Sete, por favor. Boa tarde. Eu, primeiramente, queria agradecer o convite, Memória da Eletricidade, ter me chamado, e, na verdade, chamado o Espaço Ciência Viva, que é um espaço de divulgação de ciência que eu trabalho com amor há quase 30 anos. Né? E antes disso, eu trabalhei lá como aluno e agora eu participo da diretoria e também os palpites no desenvolvimento das atividades. Bom, esse vídeo que vocês estão vendo não é um vídeo de lá, infelizmente. Não sei se alguém teve a oportunidade. Ontem o Alfredo acabou não mostrando isso aqui, mas isso é um objeto que tem... O segundo objeto, além daquele aborígene da Austrália, que tem no Museu do Amanhã. Né? Então, não é um truque, simplesmente tem um vento embaixo que faz esses dois lenços dançarem durante horas seguidas. De vez em quando eles saem fora. E lá é um museu de ciência, embora isso aqui pareça, né, uma obra de arte, alguma coisa assim. Bom, vou ter que usar meu óculos, porque o negócio está ficando difícil. O título ficou um pouco pomposo, né? Ficou Divulgação Científica, Museus e Centros de Ciência, algumas questões, que eu já reduzi um pouco, algumas questões conceituais surgidas nos últimos 40 anos. Né? Então, a brincadeira são os 40 anos, é porque há 40 anos eu me interesso por isso. Né? Então, foi esse o número que eu escolhi, desde que eu era estudante de Física na PUC, e recebi um vídeo sobre um museu interativo em São Francisco chamado Exploratório. Né? E eu tive uma ideia de trabalhar com isso, ou pelo menos ficar em volta disso durante minhas atividades. Tá? Bom, esse aí é o Espaço Ciência Viva, é um galpão, a gente chamava de o primeiro museu participativo de ciências do Brasil. Depois se viu que não era exatamente o primeiro, né? Porque essa coisa de primeiro é sempre difícil. Né? Alguém tem um que fundou, o Brasil é muito grande, ele nunca sabe onde foi, mas tinha esse nome de Museu Participativo. Né? E era ele é num galpão, na Tijuca, uma coisa bastante simples, e isso não é uma crítica, isso é uma característica que a gente sempre procurou. E aqui são algumas manchetes da época, né? A gente é desde 83 que a gente está com isso, e desde 86 que a gente está no galpão. A gente fez algumas atividades. Vou falar aqui. A gente fez algumas atividades ao ar livre, né? Que agora chamam itinerância, mas no Paredão da Urca, em Nova Iguaçu. Conseguimos uma coisa que agora é estranha quando vai mudando. A gente conseguiu apagar todas as luzes da Praça Sans Penha para olhar para o céu. Eu acho que se atualmente eu pedir para alguma autoridade fazer isso, ele vai me mandar para um departamento psiquiátrico de algum lugar, certo? Mas a gente conseguiu, na época, apagou e colocou uns 30 telescópios no meio da Tijuca. A gente também trabalhou em Nova Iguaçu e a gente ocupa, eu adoraria que isso aqui continuasse verdadeiro, né? Atualmente não é cientista que está escrito aqui, ocupa o Morro do Salgueiro. Né? A gente fez um trabalho
vamos dizer assim, uns 6 meses prévios para saber quais eram os problemas que eles tinham, que a gente podia tentar ajudar. Identificou que era um problema de distribuição de água e fez todo um trabalho com as escolas e com as comunidades para entender, e isso terminou numa semana que a gente foi 3 vezes lá trabalhar com a questão da distribuição de água, né? A gente também trabalhava na rua com um grupo que chamava Trá na Rua, que é um grupo de teatro, e sempre foi de maneira coletiva, né? Nós somos uma associação civil sem fins lucrativos, de utilidade pública estadual, e tornando bem como bem de natureza material. A gente é uma ONG desde a época que não se chamava as coisas de ONG, e quando ainda não era feio se chamar de ONG. Atualmente é uma coisa que depende de quem está falando. Bom, isso aqui é só uma ideia de que desde aquela época, né, a gente sempre vai acabar perdendo. Tem como eu falar assim? Tá, só tirar? O professor fica difícil ficar parado. Então, naquela época, na década de 80, aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tinha o MAST, tinha o Ciência Viva, e também veio a Casa da Ciência, que já falou aqui, o Museu da Vida, que a gente ajudou, era em 99, a Casa da Descoberta na UF, ainda tinha o Museu do Universo, ainda tem, né, o Museu do Universo, que é na Gávea, e algumas outras instituições no Brasil. Atualmente, na verdade, são dados de 2015, né, você tem uma quantidade de museus que envolve ciência e tecnologia, e é um pouco mais ampliado a ideia, então podem ser zoológicos, aquários, né, qualquer coisa que trabalhe de alguma maneira com ciência e que atinja o público, né, com um número bastante expressivo: 55 no Nordeste, 44 no Sul, 15 no Centro-Oeste, 11 no Norte, 43 no Nordeste, além das itinerâncias. Bom, eu vou tentar não me estender muito, porque ontem eu estava preparando essa palestra depois que eu vi algumas pessoas falando, né? E aí minha mulher vive fazendo isso, disse: olha, é 1 minuto, é um slide por minuto. Aí eu falei: entendi. O que eu faço agora com os outros 150? Ela disse: tira, porque não vai dar tempo. Então, alguns eu não consegui tirar, mas o Ciência Viva, só para a gente ver aqui, o Ciência Viva tem um funcionário, certo? Os outros são professores que estão lá ajudando e trabalhando. Temos os mediadores que ajudam no trabalho. Esses, sim, não são funcionários, mas são alunos de pós-graduação e bolsistas da FAPERJ ou de extensão das instituições que os professores trabalham. Basicamente, são essas daqui: o IFRJ, onde eu também trabalho, a Fiocruz, o UERJ, Universidade Federal, INPI, o Hemorrio, Ciências Sob Tendas, Espaço Ciência Interativa e algum outro que eu posso ter esquecido aqui, né? E a comunidade que a gente trabalha em torno, além de grupos escolares, né, um público espontâneo e comunidade em torno ali da Tijuca, basicamente. Bom, isso aqui é um popurrí de fotos do que a gente faz lá, mais para impressionar. Eu não vou tentar me estender demais aqui, porque não era o objetivo disso, né? Isso aqui isso aí é uma coisa mais recente. A gente tem uma cenografia grande de um vaso, que ficou muito bom o título que eles escolheram, Por Dentro de Tudo, né? O Ciência Viva sempre teve alguma coisa: por favor, mexa em tudo, que é o mote que a gente usa e que está na porta. E, atualmente, a nossa atividade mais forte são os Sábados da Ciência, que acontecem todos os finais do mês. Eu vou falar um pouquinho mais, no fim, do que isso é, né? Então, esses daqui são os de 2017. Conseguiram não me mandar os slides do 2018, que já está acabando, mas tem alguns se repetem ano a ano, como a da matemática, né? E o mundo incrível sistema. Eita, estão me atrapalhando aqui, ó. Só um instantinho. O incrível sistema imune, né? Então, são atividades abertas ao público, gratuitas, no final do mês. E durante a semana a gente recebe escolas. Bom, um dia eu acerto, tá?
4. Isso. Bom, isso aqui vai ser basicamente uma palestra que eu vou falar e vai ter uma ilustração visual aqui, tá bom? Não vai ter muito texto escrito. E eu resolvi, depois de ouvir as outras pessoas, ver quem era o público que estava aqui, modifiquei ele um pouquinho do que eu tinha planejado. E agora vai ser em torno, são 40 anos, mas não vai ter uma coisa uniforme e linear, tá? Vou falar mais ou menos dos temas que estão em volta da modificação dos museus e dos centros de ciência nesse tempo que eu presto atenção, certo? Que são esses 40 anos. As palavras envolvidas nisso e os conceitos, isso é sempre complicado, né? Porque as pessoas vão se apropriando dos conceitos e daqui a pouco interação, que é o principal deles, significa uma coisa para cada um. Quando a gente falava de uma atividade interativa, eu vou mostrar, tinha mais a ver com você meter a mão na massa e trabalhar com algum conceito, né? Agora, interativo pode ser você estar lendo algo no computador, clicando no botãozinho, está lendo um texto, né? Segundo a linguística mais moderna, é uma interação entre o que você está lendo e o que o autor fez, né? Então, é difícil falar, tudo acaba sendo interativo. Então, aqui tem mais ou menos uma ideia, não de uma evolução, que é uma ideia muito ruim para se falar, né, de um órgão, ou de uma instituição, ou de alguma coisa social, porque não existe uma evolução que acaba dando a ideia de que foi ficando melhor, ou as coisas foram ficando ultrapassadas, né? E evolução, mesmo biologicamente, não é isso que significa, né? Significa uma adaptação às mudanças que vão acontecendo no meio, né? Então, o começo desses museus era em volta do colecionismo, né? E depois passou a ser uma exposição, interação, uma hora aqui que seria uma camada mais profunda, que eu não sabia nem que ordem colocar, envolvimento, significação, participação e, no fim, coprodução. Eu não vou ficar falando agora em cada uma delas o que é, porque eu vou estar dando exemplos, né? Bom, outra coisa que eu não vou estar falando aqui, né? Bom, é muito interessante, o que eu não vou falar, é de todos os papéis, né, desse museu ou do centro de ciências, né? Basicamente, existem essas 4 áreas, que tem gente que discute que não era bem assim, que é uma área muito esquecida, por isso que eu vou falar primeiro, que muitos museus não são só uma casa de exposição, são uma casa de pesquisa, né? O Museu Nacional o MAST e vários outros museus, na verdade, tem uma história atrás dele ligada e continuam ligados à pesquisa. Mas também tem a ideia da difusão ou popularização de ciência, que é uma discussão, se é difusão, se é popularização. A ideia é que, de alguma maneira, chegue ciência e saia para alguém, depende do público. Uma ideia de preservação e memória, que está muito associada à palavra de museu, né? E uma coisa mais atual, né, que seria educação e alfabetização científica, e eu fico daquele lado, que é o que a gente trabalha e todos os museus acabam trabalhando. Bom, isso aqui é o que eu primeiro entendia que era um museu que tinha a ver com ciência, né? Dinossauros, num grande parque antigo. Isso aqui é um museu de história natural em Berlim, e aqui também é o mesmo museu. Então, eram dinossauros e bicho empalhado, né? Essa era a minha ideia, mesmo quando eu visitava o Museu Nacional aqui, né? Bom, esse colecionismo, quando virou exposição, né, começou a mostrar, tirando a reserva técnica, os objetos, um pouco fora de contexto, na verdade, circundado de outros parecidos com eles, com a historinha que às vezes está escrita num papel aqui. Então, isso aqui é o Museu de Tecnologia também do Deutsche Museum, que eu fui escolhendo o que achava que tinha mais a ver aqui, que é uma distribuição de energia elétrica, uns transformadores que eram, na época, disfarçados em quiosques, as maquetes que tem nesses museus, e que sempre tiveram, o carro de luz, que é distribuindo eletricidade pela cidade de Munique, maquetes de tamanho natural, que são impressionantes,
aqui a foto não dá a sensação, só falta ser 4D, né? Porque, na verdade, a ambientação é muito boa, só falta um pouco a temperatura e o cheiro, né? Isso aqui é de uma forja, e isso não tem no museu refrigerado ou aquecido. E os velhos dioramas, né? Que isso aqui parece uma imagem, mas, na verdade, é uma maquete dentro de um ambiente. E isso tem nos museus que já trabalhavam desde o começo, né? Mostrando suas coleções e começaram a ter uma ideia educativa, né? Porque eu vou voltar um pouquinho. Isso é uma coleção, isso é uma coleção, mas, a partir daqui, uma maquete não é uma coleção, né? É um objeto já feito para ser trabalhado no museu, né? Isso aqui também não é uma coleção, é um artefato feito para trabalhar numa divulgação. E aqui, então, já começaram a ter nos museus a ideia de exposição. Veja, eu vou falar de várias coisas, mas isso ainda existe lá. Isso não foi jogado para trás, não foi nada. As coisas vão se acumulando e vão mudando de camadas, né? Isso é uma coisa moderna aqui do Brasil, acho que é lá no Museu Catavento, em São Paulo. Eu esqueci de anotar se era exatamente, mas que também tem no Palais de la Découverte, tem no Museu de Divulgação em Berlim, tem no Deutsche Museum, que é uma apresentação assistida de arquibancada, né? Então, continua sendo ainda uma ideia de exposição. Você vai expor alguma coisa, se não é uma coleção, é um processo, né? Tem vários processos que acontecem nas ciências. Você vai expor e, de alguma maneira, você vai fazer um show, tem uma participação, né? Então, eu vou daqui a pouco voltar ao mesmo slide. Então, as coisas estão misturadas, mas é uma participação de você gritar, falar, né? Parece uma aula, no sentido, vem alguém aqui para ajudar. É muito divertido, algumas impressionantes, né? E causam um envolvimento. Então, agora eu vou mudar para o seguinte, né? Eu estava em exposição, agora eu vou para a interação. Mas nota que, mesmo nessa parte expositiva, já você pode dizer que tem algum envolvimento, né? E talvez tenha uma significação, porque o cara gosta de ter uma ideia do que é química, ele gosta de química, isso dá um significado, mas eu vou mostrar o que seria essa significação um pouquinho mais para frente, né? O que é interação? Bom, a interação é o mesmo Deutsche Museum, que resolveu fazer equipamentos aqui, são de eletricidade também, uma coincidência, a palestra aqui, no Memória da Eletricidade, eu escolhi o slide de eletricidade, que a pessoa pode apertar um botão e algum efeito acontece, né? Então, tem estudiosos que dizem que isso é a época da interação push button, né? Então, você empurra um botão e alguma coisa acontece na sua frente, o que você pode fazer é empurrar o botão de novo. E tem alguma outra que é mais moderno, é um museu agora em Berlim, construído em 5 anos atrás, que ainda tem os equipamentos falando sobre eletricidade, só que não é mais, você não aperta um botão, você interage com eles, mexendo com eles, né? Então, passou-se para essa ideia de interação. Esse aqui agora, esse eu lembro, esse no Catavento, em São Paulo, Catavento Cultural, mas a ideia é a mesma, né? Motor ou gerador, e aqui, eu não estou lembrado exatamente o que é quando você faz passar uma corrente elétrica, você tensiona o fio aqui, que é um grande problema na distribuição de eletricidade, são essa tensão mecânica gerada pela passagem de corrente. Mas aqui você aperta um botãozinho. Aqui você mexe algumas coisas, você gira uma manivela. Então, são 2 níveis de interação diferentes. E uma interação que acaba virando uma brincadeira, isso tem em vários museus, né? Vocês já viram isso aqui funcionando em algum lugar? Não, né? Então, eu vou dar uma paradinha rápida. Eu sei que eu vou ter que correr no fim. Só para vocês terem uma ideia do que se trata. Não, é aqui. Esse aqui. Certo? Essa é uma bola que é mantida no ar, não porque está em cima do vento, mas porque tem corrente de vento que passa à frente e atrás. Se interromper essa corrente ou interferir, essa bolinha acaba caindo no chão, né? Mas você vê que aqui está colorido, porque, no fim, embora isso aqui tenha uma física bastante interessante, né, é considerado uma brincadeira de criança. Então, essa interação acaba indo para os setores infantis do museu, porque, às vezes, você não consegue trabalhar junto com os visitantes
a coisa que tem um pouquinho mais complicada atrás dele. Né? Aqui. Acho que eu tenho que parar. Saiu, agora eu vou lá. Acelerar um pouquinho. Não tem muita prática disso, né? Aí, aqui. Não, eu sou um professor ainda de quadro negro. Então, quadro branco atualmente. Isso aqui é uma versão um pouquinho mais elaborada, mas você vê que pelas cores também está no setor das crianças. As crianças brincam, os pais também, mas às vezes essa interação pura e simples não consegue fazê-los avançar no conceito científico que está ali. Claro que a interação avança. Isso aqui é uma interação do último nível. São uns cubos em cima de uma mesa, que é uma tela digital. Isso aqui fica tocando música, e dependendo de onde você botar esse cubo e que face virada para cima, o ritmo muda e você compõe música mexendo nesses cubos em cima de uma tela. É divertido, é legal, mas não tem exatamente um conceito de física ali envolvido, né? Nem um conceito de som, embora use isso, mas talvez esteja uma coisa muito mal trabalhada ainda e que está se mostrando, acho que depois dessas eleições vai ser importante para o Museu de Ciência, que é como funcionam esses algoritmos, né? Como funciona essa informática por trás que comanda um pouco a nossa vida. Então, isso é uma interação, mas continua sendo da mesma maneira, né? Você mexe. Isso é uma interação mais bruta, que também é uma coisa que tem em vários museus, que são simplesmente alavancas, roldanas, todo mundo aqui deve ter estudado isso na escola alguma hora, né? Então, também está nos museus. E tem museus, por exemplo, esse é um museu interativo, isso aqui são microscópios, né? O ambiente é escuro, você vai olhar cada uma das bactérias e micro-organismos que eles expõem. Também tem um lado, eu coloquei esse vídeo para mostrar que avançar para um lado não significa que você não também trabalhe no outro, né? Isso aqui é meramente positivo, é uma coleção de placas de Petri, né? Que é onde você faz... você cria... faz as bactérias crescerem, e aí você vai vendo, tem os vários fungos aqui. Tem uma lente de aumento, mas basicamente é a mesma coisa expositiva de quando tinha pássaros empalhados lá no primeiro slide, né? Então, continua tendo um lado expositivo. Não é que isso aqui supera isso. Isso começa a complementar esse trabalho. Não é um trabalho de superação, é um trabalho de complementação. A outra parte de interatividade parece uma coisa escolar, né? De livro didático de física. Comande a luz aqui, ou você segura em descargas elétricas e vê um raiozinho vindo para a sua mão, mas não tem muito mais do que fazer. E tem algumas coisas um pouco mais, vamos dizer assim, lúdicas, né? Então, basicamente, você fica na frente de uma parede, bate um flash, e depois, quando você sair da frente, só fica a sua sombra, certo? Então, que é a sombra marcada numa parede fluorescente, né? Perdão, uma parede fosforescente. Aí depois, essa coisa se desfaz, você pode fazer outro, você tem um envolvimento com as pessoas, porque essa palavra vai surgir já já, mas não necessariamente esse envolvimento não é trabalhado muito fundo. Depende de quem está perto. Por isso que tem uma coisa muito importante nos museus agora, que são os mediadores, né? De alguma maneira, eles vão trabalhar junto, tentando, sem dar uma aula, ajudar o pensamento das pessoas. Bom, então, a cara de um museu moderno, interativa, é essa. Colorido, luzes, uma tipografia bonita, né? Às vezes, desse lado aqui, perdão, isso aqui, né? É o mesmo museu, tá? É o Pavilhão da Ciência, lá em Lisboa. Pavilhão Ciência Viva. Isso aqui é uma coisa tradicional, feita no Exploratório, há muitos anos atrás, que eles compraram, que é visão e percepção, e isso é uma montagem moderna, em torno do tema... esqueci, daqueles passarinhos que brigam nos jogos, os Angry Birds, exato. Então, a exposição toda em torno é fazer um caminho muito estranho, né? O digital veio para o real. Então, eles pegam todas aquelas coisas que acontecem no programinha do Angry Birds, derrubar passarinho, jogar bola, etc., e fazem virar
algo concreto, para, de alguma maneira, tentar trazer uma coisa que eu vou trabalhar já. Então, isso é o Museu Nemo, que é um museu razoavelmente novo, da década de 2008, uma coisa assim, em Amsterdã, né? E que a ideia é essa. Como é que você envolve as pessoas nisso, né? Porque você expôs, elas olham, você faz uma interação, elas, de alguma maneira, além de olhar, podem mexer, mas, às vezes, continuam sem estar envolvidas, né? O envolvimento mais, assim, de pensamento, de raciocínio, né? Às vezes é um envolvimento físico, um envolvimento de mexer nas coisas, mas não necessariamente um envolvimento que você se envolve com o tema, né? Então, qual é a tentativa de trazer esse envolvimento? E isso está acontecendo em vários desses museus. Você começa a fazer laboratórios na qual alguns dos participantes, né, alguns dos visitantes, vão conseguir trabalhar. Então, esse é um laboratório no Deutsches Museum, que é um museu muito antigo, né, mas que tem um laboratório novo para se trabalhar aqui. No caso, estava se trabalhando com imagens, você pintar com luz. Então, você usar uma lanterna junto de uma máquina e ver o caminho, a trajetória que uma lanterna faz em forma de luz. E aí as pessoas são convidadas e passam 1, 2 horas aí, né? Então, isso é algo que está acontecendo nesses museus. Isso aqui tem uma outra perspectiva. Esse detalhe é importante. Aqui ainda é uma coisa comandada. É como se fosse uma aula prática num laboratório. Aqui é um ambiente de construção livre. Então, estão os pais, as crianças, e eles constroem com o que está disponível. E é material reciclável, material que rapidamente você pode recolocar, se estragar, e eles ficam aí construindo sozinhos. E é uma área, eu passei uns 40 minutos olhando aí, que realmente gera um envolvimento do participante, do pai, da criança, e eles ficam muito tempo nisso. Mais, às vezes, do que em qualquer dos outros, que você tem uma volta, vamos dizer, mais estética, mais bonita. Esse também aqui, eu tive que catar mas encontrei, né, já por tema eletricidade. Esse aqui é no pavilhão de Ciência Viva também. O Ciência Viva é o nome da gente, porque a gente é muito antigo, emprestou esse nome uma época, e isso é verdade, depois eu conto a história. Mas é o pavilhão Ciência Viva em Lisboa, e lá a construção de circuitos elétricos, né? Tem uma certa orientação, mas, basicamente, depois da orientação inicial, os alunos ficam aí durante 1, 2 horas, quanto tempo eles quiserem, construindo coisas da cabeça dele, vendo se funciona ou se não funciona. Tem alguns mediadores em volta, simplesmente para evitar que eles se machuquem, né? E não para dizer como as coisas são feitas. Então, a ideia vem deles. Então, o envolvimento parece que fica maior, porque é algo que eles têm vontade de fazer dentro da limitação, né? Eles vão construir com o que oferecerem. Isso aqui é a mesma coisa, só que com rodas, em vez de ser eletricidade, e é no Museu Nemo, em Amsterdã. Isso aqui também é no mesmo museu, só que é de uma ideia de um laboratório de química. Então, os alunos se vestem, botam um jaleco, tem todo um procedimento, né? E eles se envolvem nisso, de trabalhar com algumas coisas que certamente precisam de uma vigilância maior de quem está perto, mas continua sendo a ideia. Vê que esse museu, né, tem pelo menos 4 espaços dedicados às pessoas a trabalharem mais do que 5 minutos, mais do que apertar um botão, mais do que conversar só, mas realmente construir coisas, né? E no Museu de História Natural de Berlim, há um envolvimento das crianças menores, porque lá tem muita estante com bicho empalhado, né? E a ideia das crianças ali é que elas fizeram os seus próprios bichos, certo? Então, elas trabalham, isso vai sendo acumulado de dia a dia, elas foram desenhando os bichos, os insetos, e foram montando a própria estante, né? Bom, isso aqui é no Ciência Viva, né, porque eu tinha que falar um pouquinho da gente, que a gente também faz nos Sábios da Ciência, essas oficinas de construção. Claro que a gente tem que ter a questão é que é divertido montar, né? Então, aqui eles estão montando uns carrinhos usando CDs. Mas qual é o propósito, além de montar um carrinho que saia, né?
Então, mais ou menos, a gente já modificou isso aqui, mudando o tamanho das rodas, mudando o tamanho dos eixos, em vez de ser simplesmente seguir um roteiro, né, que parece que eles estão envolvidos, mas, na verdade, eles estão repetindo uma coisa, começar a deixar eles tentarem montar carrinhos que não tem 2 rodas, só tem 3. Uma roda é maior do que a outra, e ver qual é a reação deles. Dá mais trabalho de fazer, mas, no fim, eles ficam mais orgulhosos, porque cada um vai ter um carrinho diferente. Bom, isso aqui é no MAST, eu tive lá recentemente, então eu só quis usar essa imagem, né, porque o MAST é um museu que tem o antigo, né, tem construções especialmente para fazer a divulgação, e também faz um trabalho que é uma construção dos mediadores com os visitantes, né, para começar a fazer um relógio de sol na hora, né. Então, isso é uma construção coletiva dos visitantes, mas convive perfeitamente com o outro papel do MAST. Alguém vai falar melhor aqui? Então, eu passo agora para mesmo que chama significação, né? Como é que você faz alguma coisa que tenha um significado para os seus visitantes, né? Além do envolvimento, além da interação, né? Então, agora está se pensando como é essa coisa de significação. Bom, você tem que começar a fazer uns temas um pouco mais próximos, né? Então, esse é no museu também no Nemo, no museu em Amsterdã. Então, não está dando para ver aqui, mas está falando como é que funciona o cérebro de um adolescente. E isso aqui foi construído após conversarem com vários adolescentes, montaram uma coisa razoavelmente tradicional, né, que é uma exposição de peças, mas eles podem ouvir cada um dos adolescentes que passou por uma dessas... ou gosta de música, ou se droga. Lá estamos falando de Amsterdã, que vocês vão ver um pouco diferente daqui. E aqui eu acho que vai ficar cada vez pior, talvez. Que é isso. O próximo é isso daqui. Tá certo? É um museu de ciência. Tem crianças, tem adolescentes. E isso fala sobre sexo. E é isso que tem aqui. Tá certo? Eu fico imaginando, se eu tentar botar isso aqui no Ciência Viva, o que vai acontecer no dia seguinte. Tá certo? Mas isso é um dos pontos. Porque o outro é esse aqui. Claro, não é qualquer um que entra, não, tá certo? Tem uma roleta que tem um número assim e você bota a sua idade. Se você botar uma idade menor do que 12, a roleta não abre. Se você botar qualquer número acima de 12, a roleta abre. Então, você decide qual a idade que você tem para entrar. E fala de sexo, e fala de orgasmo, né? Opa, consegui fazer aquilo que eu não queria, que é perder meu tempo. Aqui, consegui, mas eu acho que eu vou ter que correr. Sim. Então, o mistério do orgasmo, né? Eu estou com medo de não ter o tempo, mas se tiver, depois tem um videozinho, tá certo? Que além disso tem sons, tem tudo isso, não é nada escondido, não. E aqui, e embaixo daqueles bonequinhos, né, você pensa, vai ter camisinha, vai ter proteção, etc. Isso tem lá. Fala da proteção do sexo, mas ao mesmo tempo tem aqui as outras coisas, né, de você aumentar seu pênis, sua bomba, ter os seios falsos. As coisas estão ali, entendeu? Você fala realmente algo que é um setor para adolescentes, né? Mas ninguém pede. Bom, a outra maneira da significância, não muito boa para a gente, é no velho Museu de Ciência Natural, que tem aquele dinossauro na porta, que eu montei um primeiro slide, e tem umas araras empalhadas, né? Tem um setor usando as araras empalhadas já do museu, que mostra as araras, fala das araras, de uma maneira tradicional. Tem uma onça lá catando arara, aquelas coisas. Mas tem uma hora que é isso aqui, né? Que é uma arara, e eu de novo fiz. Mil perdões. Isso, agora eu vou para cá. Que traz um outro envolvimento, talvez um envolvimento mais para alguma causa social, etc. Então, isso aqui é um prato de... Perdão? Isso aqui é um prato que tem batata e devia ter porco aqui, né? Porque é um prato típico de Munique.
só que tem uma arara. E a ligação é que 60% do porco que eles consomem é alimentado com soja. E a soja, maioria esmagadora, vem de onde? Da gente. Nosso nome está escrito aqui, ó. Vem do Brasil, né? Então, cada porco que você... No fim, a relação é cada porco que você come, na verdade, você está tirando a soja, desmata a Amazônia e você mata as araras. Então, mesmo que você diga, não, eu não mato arara, não faço isso, tem uma ligação, tá certo? É uma ligação forte? Eu acho uma ligação forte, mas, ao mesmo tempo, não é que, eu não mexo com araras. Então, essa questão que a arara está morrendo em algum outro lugar não existe, né? Então, isso é, de alguma maneira, uma tentativa, não vou dizer se é válida ou não, eu acho válida, mas ser eficiente, de ligar algumas coisas desse museu, né, da vida das pessoas, com algo que está acontecendo em outro lugar, com os animais que eles estão querendo ver. Bom, agora eu vou passar para uma outra parte que também tem avançado nisso, que é participação. Veja, essas três coisas parecem a mesma coisa, por isso que eu deixei elas meio emboladinhas, né? Para ter participação, talvez você tenha que ter significação, é verdade, e a participação vai requerer um envolvimento. Mas, às vezes, você pode ter envolvimento numa atividade sem ter um significado muito forte para você e nem você participar do que está acontecendo, né? E a participação, eu digo o seguinte, isso é uma exposição em Berlim sobre energia, né? Eles têm um museu de ciência e tecnologia lá, que faz muitas coisas sobre energia. Na verdade, desculpe, esse aqui é... não, esse é em Munique, né? Eles têm uma exposição muito antiga sobre energia e refizeram essa exposição. Só que a exposição, né, parece tradicional, mas ela tem o seguinte, tem essas telas e esses outros computadores aqui disfarçados. Então, quando você chega perto da tela, isso é uma tecnologia bonita, podia ter um botão, a pessoa começa a falar para você, e ele é um especialista, ou ele é um representante sindical, ou ela é uma dona de casa, são pessoas variadas, escolhidas estatisticamente lá, que dão opinião sobre alguma coisa relativa à energia. Acho que está acabando a pilha aqui. Você ouve isso, e depois você vai para frente desses painéis e responde a perguntas. Na verdade, você faz uma votação. Tem 3 tipos de candidato, né? Um que defende uma coisa, outro que defende outra. Você pensa e vota. E marca o seu papelzinho lá no seu voto. Então, sua opinião fica marcada e você tem um feedback da sua opinião. E, na saída, você vai enfiar aqui no fundo esse cartãozinho e ele vai dizer mais ou menos o tipo de perfil que você tem perante os outros que também estavam ali. Então, no fim, é alguma coisa que é uma construção dos visitantes. E isso é uma tendência, não gosto dessa palavra, mas é uma tendência de você envolver os visitantes e, de alguma maneira, você saber que parte dos resultados que estão ali dependem do que os visitantes anteriores fizeram. Eu já tinha visto isso há muitos anos atrás no Exploratório, que é esse museu em São Francisco, que usava um computador e tinha mais a ver com características genéticas, né? Se você pode enrolar a língua, se o seu lobo de orelha é preso ou não é, se você tem o cabelo de viúva aqui, se seus olhos são claros, e você ia marcando suas características genéticas, e, no fim, aparecia uma estatística mostrando que várias das suas características eram divididas por um número enorme de pessoas, mas todas as suas características juntas, só você tinha, ou 2 tinham em 900 mil. Né? Então, dava uma ideia de uma participação, de você colaborar com o que estava ali e, ao mesmo tempo, trazer um significado para o que você estava fazendo. Alô? Bom, o Alfredo não falou exatamente ontem isso, mas aqui no Museu do Amanhã tem algo parecido, né? Que é o jogo humano do amanhã. Ele não está aqui hoje, então posso falar qualquer besteira aqui que vai passar. Então, tem uma tela,
na qual você responde algumas coisas, não é só num lugar, em vários lugares ali, aqui em volta, tá certo? Tem várias perguntas, e você vai marcando, encosta um cartão que ele falou ontem, né? E passa um cartãozinho, e isso vai anotando qual é o... Aí, no fim, você tem que tipo de humano você é, né? Tem várias características gozadas aqui, que ainda bem que eu nem vou mostrar, porque ia dar uma dificuldade de tradução lá para os nossos amigos, porque usam muitos termos de, né, um petralha enrustido, um bolsonista avoado e coisas parecidas, tá certo? Bom, e eu vou terminar agora falando de uma coisa que eu vi pela primeira vez nesse Museu de História e Ciência Natural, que é essa parte lá em Berlim, que eu chamei de coprodução. Eu vi, tinha uma sala vazia, isso aqui é uma fotografia que eu fiz da porta, cheio desses painéis, com cara de que eles estavam pensando numa nova exposição, né? E eu achei interessante, é um lugar de trabalho, dá para a gente olhar como é que está acontecendo dentro do museu. E na hora que eu fui lendo, ainda bem que tinha uma parte em inglês, né, porque o meu alemão só é pior do que o meu holandês, não sei, não, o holandês é mais interessante. O inglês, você não entende nada mesmo, entendeu? O alemão você entende alguma coisa. Na verdade, os visitantes são convidados a trabalharem junto, ou de maneira organizada, se oferecendo para participar de um comitê, ou de maneira menos organizada, por exemplo, deixando, obviamente, bilhetes aqui, dizendo o que eles acham que devia ser modificado no que já está sendo pensado, né? E eu acho, assim, dentro do que eu estou vendo o caminho, e é mais ou menos o que o Ciência Viva tem feito, que esse é um futuro para o trabalho de divulgação e de memória e de museus, que é tentar realmente, com as pessoas, descobrir o que elas querem, né? E não só uma questão de algum estudioso muito distante, né, da sociedade decidir tudo o que está aparecendo ali, né? E eu tenho começado a ver algum tipo de trabalho. Acho que em museus muito grandes e que tem um orçamento que para fazer coisas monstruosas, no bom sentido, né, não monstruosas no sentido ruim, né, coisas muito grandes, fica mais difícil. Mas o Ciência Viva, eu vou falar agora um pouquinho de lá, né, só para terminar, ele é um galpão, é um museu pequeno e sempre pensou em ser pequeno, né? A gente tem menos dinheiro do que gostaria mesmo para ser pequeno, né? Nós não somos ligados a nenhuma organização, nós somos nossa própria organização, e a gente trabalhou com essa ideia de ser um modelo que pudesse ser reproduzido em outros lugares, né? E meio sem me gabar junto com os outros amigos, a gente fez várias dessas coisas já há 20 anos, né? A gente é um coletivo, né? A gente trabalha decidindo o que vai fazer junto, a gente tenta envolver grupos, então agora a gente é um museu, vamos dizer, um agregador, né? Isso existe muito em site na internet, é um site agregador de notícias, é um site agregador de informação. O Ciência Viva é um site agregador de trabalhos de cientistas que querem divulgar. E a gente está tentando fazer essa virada de envolver o nosso público para ver o que eles querem e o que eles podem trazer para a gente poder divulgar. A gente fez isso naquela primeira slide que eu fiz do trabalho na comunidade do Salgueiro, né? E agora a gente está tentando ir por esse caminho de que é trabalhar direto com o povo. E eu acho que isso é uma coisa importante, né? O povo que usa, o povo que pensa com a gente, um povo que está em volta. Então, a gente não imagina isso... Eu não vou fazer uma exposição ali que vai abranger tudo que as pessoas do Rio de Janeiro querem. Nós vamos trabalhar localmente, dentro do que a gente consegue. Então, eu acho que tem que ter um outro Ciência Viva num outro lugar, tem que ter um outro Ciência Viva num outro município, num outro bairro, né? A gente acha que isso é uma atividade pequena. Não estou jogando fora os museus grandes, não, gente, porque só no museu grande é que você consegue se maravilhar com algumas coisas que você não consegue construir no museu pequeno. Mas é como isso colaborasse para a existência dessa divulgação e tivesse se espalhasse de maneira melhor, tivesse uma capilaridade melhor, tá? Eu acho que foi bem. E eu acho que esse é o último. Obrigado, então.
Abriremos então para perguntas novamente. Senhoras, senhores. Alguma pergunta? Sim. Uma boa que não deixa a gente ficar sem achar que ninguém interessa. Oi, boa tarde. Meu nome é Jamília, eu sou da UF. Eu faço parte de um grupo de empreendedorismo e o foco do curso é fazer com que a gente crie um plano de negócios, tem uma coisa mais de startup, etc. Mas o meu grupo decidiu fazer algo mais do empreendedorismo social. E o que a gente queria construir era algo que colaborasse com o ensino da matemática e que trouxesse a matemática mais para o cotidiano das pessoas. E aí eu queria te perguntar porque a gente ficou em dúvida se a gente deveria fazer isso. Se a gente deveria transformar o ensino da matemática a partir dos educadores ou a partir das pessoas que estudam a matemática. Se a gente deveria criar algo para os educadores ou algo para os alunos. Porque às vezes a gente vê algumas iniciativas como o museu e tal, né? Que a matemática é explicada e tal, mas como levar isso para a sala de aula? Como que o aluno pode ver que aquilo pode ajudá-lo a passar num vestibular, talvez? Porque a gente não queria esse foco. E a gente fica em dúvida no que fazer. Você quer trabalhar com alunos? Sim. Com alunos, não com pessoas comuns que também precisam de matemática. Inicialmente com alunos, mas depois a gente pensou para as pessoas pararem com essa coisa assim, eu sou de humanas, eu não consigo contar o troco. A gente queria que as pessoas tivessem essa consciência de que a matemática está em tudo. Bom, primeiro eu vou dizer, tem um grupo que não trabalha exatamente com matemática, que é lá da UF, depois eu posso te dar, que chama Ciência Sob Tendas. Eles fazem atividades de ciência, divulgação de ciência, e não é uma ciência só nas ciências exatas, ou da física, ou da química, né? Trabalham com outra ideia, eu acho que seria bom vocês chegarem perto dele. Bom, a segunda coisa é a seguinte, acho que vocês deviam partir dos alunos, né? Mas porque ele já tem uma carga enorme de matemática no processo escolar, né? Se você não quiser ficar só com uma ideia de reforço para eles, você vai ter que sair da matemática escolar deles, né? Então, em parte, você tem que... É difícil, porque eles acham que matemática é fazer conta. Isso. Então, o Ciência Viva, um dia você pode visitar, que a gente tem uma atividade sobre matemática, que fala matemática de origami, matemática de padrões, matemática de construções em 3D, né? E talvez envolver isso nesses alunos. Mas acho que, já que vocês estão empolgados assim, tem um público em geral que já saiu da escola, às vezes com uma ideia muito ruim da matemática, e não consegue saber se uma prestação é um bom negócio ou não. Em vez de pagar 100, paga 340 para comprar a mesma coisa, porque ela coube no orçamento. Acho que isso teria uma chance maior de vocês fazerem algo com um significado maior para esse grupo, porque aluno falar de matemática, ele já não quer, a matemática ele já tem na escola, já às vezes é um peso nisso. Então, acho que vocês poderiam ter sentirem mais felizes com o resultado se vocês trabalhassem com as pessoas que estão fora já do ambiente escolar. Tá bom? Oi, Miguel. Você falou na sua palestra, a gente conversou um pouquinho antes, sobre a importância de envolver as pessoas, né? De trocar conhecimento mais do que se colocar como iluminado. Eu queria saber como nascem essas iniciativas, se vocês pesquisam algo ou recebem uma demanda, se vocês têm uma demanda e daí pesquisam aquela comunidade, como atuar naquela comunidade, ou se vocês propõem e depois desenvolvem. Bom, o ideal é que a gente pesquisasse na comunidade antes, né? Mas normalmente a gente recebe a comunidade no Ciência Viva, e como a gente tem trabalhado mais com oficinas, é na hora da oficina que a gente vai vendo quais são as demandas das pessoas, né? Eu vejo isso como, vou dizer que eu não gosto, mas como uma tendência, mas eu vejo com dificuldades como a gente vai conseguir trabalhar com isso, né? Porque existem pesquisas em museus, mas às vezes a pesquisa em museu, para conseguir ser uma pesquisa científica,
mesmo, né, ela tem uma série de parâmetros que às vezes fica mais difícil de descobrir exatamente qual é a vontade da pessoa, né, do que ela quer fazer ali, e mais do que como ela está reagindo ao que já foi proposto, né. A gente tem trabalhado com os nossos próprios alunos, né, que vão lá junto e tentar entender o que eles querem, que é o nosso primeiro público, porque Ciência Viva acaba tendo uma tarefa de formador de futuros divulgadores de ciência, que são os alunos que estão fazendo, tem bolsas de iniciação científica ou de extensão, trabalhando com a gente. Esse, no fim, é o nosso primeiro público. Então, se for tirar uma foto de um sábado da ciência, metade das pessoas, né, está de camisa verde. Eles estão trabalhando junto com o público que está lá, né, mas é o nosso público, porque são alunos que estão vindo de outro lugar. Mas a sua pergunta é uma questão para a gente, como a gente conseguir chegar num público e saber exatamente o que eles querem, né? A gente ainda não conseguiu fazer isso de maneira mais sistemática, né? Mais uma vontade do que realmente a gente conseguir fazer. Miguel, parabéns primeiro pela apresentação, foi muito boa. Nós estávamos conversando com o Paulo aqui do lado, eu não compreendi direito como é que é a estrutura de financiamento da Ciência Viva. Você podia falar um pouco sobre isso? Como é que os recursos chegam ali? Primeiro, é que não existe, né? Mas é o seguinte. A gente funciona... A coisa mais cara, no fim, são as pessoas trabalhando lá, né? Essa aqui seria o mais caro por tipo de estrutura que a gente tem. E essas pessoas recebem bolsas do CNPq, da FAPERJ. Então, os 40 mediadores que a gente trabalha, eles recebem bolsas. Então, eles estão lá 20 horas por semana para trabalhar. A gente cobra de escolas particulares quando elas visitam. Então, esse dinheiro das escolas particulares é que, no fim, banca despesa de luz, despesa de água e nosso único funcionário e um serviço de jardinagem que a gente contrata uma vez por mês e um de limpeza um pouco mais séria, que também é a cada 2 meses no galpão. Mas o funcionamento do galpão das pessoas são bolsistas, né? A gente consegue alguns editais de Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, alguns editais do CNPq que espero que continuem existindo, sobre divulgação de ciência, mas isso é um dinheiro muito pequeno, certo? A gente gostaria de ter um dinheiro maior, mas, ao mesmo tempo, a gente gostaria de mostrar que dá para fazer com dinheiro não tão grande um centro desses, não enorme, mas espalhado em outras regiões, né? Então, é o que eu falo, é um problema, mas é uma característica que eu não queria que sumisse. Eu só queria não ter que pensar quem é que vai pagar a conta de água em janeiro, já que não tem escola particular, entendeu? A questão de férias é o problema do nosso final do ano. E os professores, quer dizer, eu uso parte das minhas horas da escola para lá, dentro de um projeto de extensão, que eu posso usar a parte do meu trabalho só, não no IFRJ, mas também fazer trabalho lá. E esses são os outros 20 professores envolvidos no grupo mais, vamos dizer assim, de orientadores. Bem, agradecemos então ao senhor Miguel Setti, muito obrigado por sua participação. Obrigado, senhor. Volto a agradecer.